né? Depois do que eu vi do Grêmio nos últimos jogos, o jogo ficou encruado por causa do Grêmio. A condição natural é o Grêmio passar. Viu, tu tem razão pela dificuldade, não tô dizendo que vai ser fácil. Eu só acho que o Grêmio ganha o jogo. Não, só e isso. assim, ó, por pior que seja o momento técnico do Grêmio, se não passar hoje é brincadeira, né? E até... assim, o Grêmio Não, tem vexame. uma segurança Não que passar é um vexame. penalidades, o bom retrospecto do Volpi. E aí, vamos combinar que 2 meses, nem isso, dele em Porto Alegre, 3 disputas por pênaltis é algo bem inusitado. Mas, no papel, o Grêmio é favorito para ganhar no tempo normal e classificar no tempo normal. Agora, o que a gente tem visto é um Grêmio um tanto desacreditado, e acho que ali no segundo tempo do Grenal, para mim, demonstrou muito, assim, pouquíssimo poder de recuperação, de mobilização no Grenal ainda no segundo tempo. E um Grêmio que não conseguiu se organizar ainda com essas peças novas. Né? Então, eu tenho um pouco de preocupação. E, claro, eu acho que qualquer adversário, por mais que seja de uma divisão inferior, ele pode te oferecer algum tipo de resistência. Aí entra aquilo. Você entra no jogo sem confiança, o adversário ele pode crescer em cima disso. O Atlético pode fazer isso com o Grêmio hoje. Não é um jogo da, sei lá, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, que se perder esse jogo, bom, são 3 pontos que ficaram pelo caminho, mas ainda tem todo um Se momento... recupera no próximo, né? Olha o Bragantino ontem contra o São José. Eu vi o jogo ontem, o Bragantino penou, cara. E a gente sabe que... A já gente tinha sabe... classificado nos São pênaltis. José que foi mal, São José que estava disputando o quadrangular contra rebaixamento Não, e no o Campeonato detalhe, né? Gaúcho. O Bragantino jogando em casa ainda. Só que é jogo único. E ganhando de 1-0, né? Isso, só E que a gente jogo sabe único, uma que- falha, tudo vai por água abaixo. E a gente sabe que, a gente comparando elenco por elenco, o Grêmio é amplamente favorito em relação ao Atlético, isso não tenha dúvida, mas a gente traz ingredientes que tornam o confronto mais equilibrado. O Grêmio vem de 2 jogos importantíssimos contra rivais estaduais que não apresentou absolutamente nada. O Grêmio tem um time completamente novo, e até respondendo o Pretzel em relação ao que eu acredito no Grêmio na Copa do Brasil. Hoje, o Grêmio não tem nenhuma condição de brigar porque é um time desorganizado coletivamente. Mas com a janela que fez, com as contratações que fez, com o elenco que montou entrosado e organizado, considerando o pouco que o Quinteiros mostrou até hoje no início da temporada, uma ideia de jogo interessante, eu vou tratar dessa forma, o Grêmio tem condições de ser um fator surpresa. Por isso, tem que priorizar a Copa do Brasil. Então, o Grêmio, com essas peças desentrosadas, acaba equilibrando um pouco o jogo. O jogo de hoje ele passa pelo Obrigado, viu, Mal? Obrigado pela tua tese pra me alertar pelo perigo do jogo. Eu não tô dizendo que o jogo não é perigoso, viu? Eu só tô achando que em condição normal, o Grêmio, Claro. o Grêmio é muito o Grêmio é melhor. Claro Porque que as é. condições não são normais. Esse Mas que é o por que favor. a gente depende quer muito trazer. do Não, elas mental não são hoje. normais pra ti. Daqui a pouco, num jogo só, o Grêmio encaixa hoje e ganha. Claro. Não, aí Pode as condições acontecer. voltarão a ser Por normais, exemplo, né? quando deu o confronto Caxias e Fluminense, o Calvin achou difícil pro Fluminense. O Fluminense veio a Caxias e ganhou. O natural. Porque é assim que as coisas funcionam muitas vezes. Então eu acho que o Grêmio pode fazer a mesma coisa. Mas o Fluminense, ele não vinha de, por exemplo, eu acho que Não, a o Fluminense é semifinal do ruim Carioca- também. Não, a semifinal do Carioca foi antes desse jogo, né? A goleada que o Não, Fluminense mas a fez. questão não é essa. O Fluminense, O ele não Fluminense vinha de um- também. Mas é um time pronto, cara, um time grande. Exatamente, com o Grêmio não é um jogadores time muito pronto. bons. O Grêmio é um time em formação, um time em desenvolvimento. Não, mas mesmo assim Sim, tem mas, que passar, cara. mas também mesmo acho que tem assim, que passar. pô, vem cá. A Não, obrigação atenção. é que eu acho que são coisas diferentes. Pressão, responsabilidade, favoritismo e contexto. Coisas diferentes. Pressão tá em cima do Grêmio, pelo resultado do sábado e pela necessidade de classificar. O favoritismo é do Grêmio, em relação à distância entre, qualquer situação. entre os dois times. A questão de contexto conta contra o Grêmio. Porque o Atlético, ele vai estar ali, o Atlético, ele é o jogo da vida dele e ele tá, não digo que sem pressão, mas com uma pressão muito inferior ao Grêmio. E a gente sabe que isso pode fazer com que conte a favor da equipe de Minas Gerais. Por isso que eu digo, vai depender do fatores, exato, são fatores diferentes. E na hora que a bola rola, às vezes as coisas se equilibram dentro de campo. Só pela questão emocional e de pressão, assim. Não, e ainda o Atlético, ele tá focado aí em passar de fase, ganhar aquela
É o discurso que agora todos os jogadores fazem depois da classificação, né? Faz o Pix, CPF. Os clubes brincam e tal, né? Então o Atlético tá nessa. O Grêmio também tá nessa ou o Grêmio tá pensando no domingo, na final contra o Inter? O Grêmio. Qual é o sentimento dos jogadores, da direção? O que passa pela cabeça nesse momento? É o Atlético? O foco tá na Copa do Brasil ou eles estão pensando no Grenal do domingo? O Grêmio já sabia que ia ter que jogar no meio dos 2 Grenais. O Grêmio já sabia que ia jogar no meio dos 2 Grenais. Então acho que não tem nada a ver uma coisa com outra. É que toda hora se fala, não, mas porque pra vencer o Atlético e pra pegar uma moral para o próximo domingo. Nesse momento o pensamento tem que ser o seguinte: essa é a nossa opinião. Dane-se o domingo, dane-se o Grenal. O Grêmio tem que focar 100% das atenções contra o Atlético. Se ficar pensando em tentar ganhar do Atlético para melhorar a imagem para o Grenal, não, o Grenal esquece nesse momento. Não, mas... Por exemplo, a lista de relacionados do Grêmio. Tá todo mundo lá. Não tem nada a ver isso aí. Sabe, eles já sabiam que ia jogar no meio de 2 Grenais. É uma outra competição. O que eles não esperavam é o desempenho, o resultado no jogo do Campeonato Gaúcho, né? Que é um fator que pesa muito. Então, assim, em condições normais, eu veria tranquilamente uma vitória do Grêmio no tempo normal, com sem tranquilidade. 2-0, assim, classificado, sem maiores sustos. Agora, depois de um susto contra o Juventude, um banho de bola sofrido na arena contra o maior rival, o Grêmio tem que pensar em classificar. Classificar para se manter vivo na Copa do Brasil, receber o valor que é importante e chegar minimamente confiante no estádio Beira-Rio. É que é o tipo de jogo que define a temporada, né? Porque a gente sabe como funciona o futebol brasileiro, ainda que o Grêmio não esteja falando sobre a possibilidade de demissão do Quinteiros nem nada assim, a gente sabe como as coisas funcionam, o que o Grêmio tem pela frente no final de semana, que é bem complicado reverter um placar de 2-0. Então, dentro de todo esse cenário, o Grêmio joga hoje pela temporada. Porque, e aí tu tem razão, Mol, classificar é importantíssimo, só que o que chama a atenção é que isso é um tanto quanto óbvio, classificar como for, só que quando a bola rola, geralmente um time grande, ele tem dificuldade quando o adversário vai lá e faz uma retranca. Sei lá, o Inter aquela vez lá com o Real Tomaiapo, os caras não saíam da frente da área, um negócio assim que eles não atacavam em nenhum momento. Geralmente tu espera esse tipo de dificuldade. Os adversários inferiores ao Grêmio tentaram jogar contra o Grêmio e ofereceram perigo e ofereceram espaços. O Grêmio não conseguiu nem se defender do perigo desses adversários inferiores e nem atacar esse espaço. Então a falta de leitura do Grêmio nesses jogos, ela tá me chamando muito a atenção. E a Michelle, ela cita uma coisa importante, porque quando a bola rola as coisas se equilibram. E hoje o Grêmio é um time... Depende. Que tá em formação. O Atlético é um time pronto. É um time que tá o campeonato inteiro, o Campeonato Mineiro inteiro jogando. Aliás, comandado pelo Roger, né? Que foi centroavante de Botafogo. Tá pronto e bem inferior ao que não tá pronto, né? Não, com certeza. Bem inferior. O Grêmio tomou um apavoro do Fabrício Kanté. Mas é um time... Imagina agora o Lincoln. Mas isso aí também não, a gente não pode tratar como uma regra geral, né? É um time... Mas é a amostragem mais recente, né? É que esse jogo... nas mesmas condições, de viagem, campo de mais dificuldade de jogar. Só que tem um detalhe. A dificuldade do Grêmio, ela ficou mais acentuada nos jogos de maior exigência, porque em quantidade foram os maiores. O Grêmio pegou São Raimundos do Campeonato Gaúcho e passou por cima. Só que sem a viagem longa. Tudo bem, mas por isso que eu digo, esse jogo não pode ser uma regra. O que aconteceu contra o São Raimundo não pode ser uma regra geral. Não tinha o componente de jogo decisivo. Esse é um ponto importantíssimo. Não tinha o Campeonato Gaúcho, a primeira fase, em todo momento o Grêmio sabia que ele poderia reverter no próximo jogo se ele tivesse um revés em casa. Ele sabia disso. Sim, perder pro Monson é feio, mas não acaba a temporada, tu não tá fora de uma competição. O jogo decisivo, o jogo único, ele traz situações, traz fatores que são diferentes. E aí eu acho que, assim, a expectativa é o Grêmio ter feito o diagnóstico desse jogo contra o São Raimundo. Então o Grêmio desentrosado, sem confiança, com o desgaste da viagem, contra um Atlético que fez um ótimo campeonato estadual e já tá minimamente organizado. Tomou 4 do Betim, mal. Que ótimo campeonato. 4 do Betim. Só não passou pra semifinal do Campeonato Mineiro por detalhe, porque o Tombense fez uma 4 a 1 pro Betim em casa, viu? Não. Só pra te ajudar. Então o teu ótimo jogo, aí, ele vai até a página 3. Mas tô pegando o Grêmio por um jogo também, ou não? Não, a gente tá pegando o Grêmio pela temporada até aqui. Não, porque... Pelo jogo do São Raimundo, o jogo Grenal,
o Juventude da fase de grupos, o Grenal da fase de grupos. Então, assim, o Atlético ele só não passou pra semifinais do Campeonato Mineiro porque a Tombense fez uma grande campanha. O Atlético Mineiro ficou em segundo com 16 pontos. Mas agora tá sendo campeão da Taça Farroupilha deles, que é... Não, o Atlético não passou porque perdeu a liderança pro América nas 2 últimas rodadas. Não teve nada a ver com o Tombense. Não, o Tombense é aquela coisa, foi o segundo melhor segundo, teve uma boa campanha. Eu quero trazer que é um time organizado e fez uma boa campanha no Campeonato Mineiro. Então o Grêmio tem que se prevenir, porque é um desafio contra o time organizado. O elenco é melhor, mas agora, nesse momento, o Grêmio só tem que pensar na classificação e nada mais. Ó, e no Twitter aqui, ó, Atlético e Clube SAF, em tua homenagem, irmão, ó, hoje é dia de esquadrão na Copa do Brasil. Tá aqui, ó, tá no Twitter deles, esquadrão na Copa do Brasil. Até fui ver aqui, só pra tentar justificar, porque, mas como é que tomou esse 4 do Betim, porque de fato chama atenção, mas teve um jogador expulso com 14 minutos, né? O Atlético, nesse jogo, que tomou 4 do Betim, com 14 minutos já estava com a menos. E depois ainda teve mais um jogador expulso, quando ainda estava 3-1 pro Betim, aí depois tomou o 4. Mas é um Atlético que ganhou do Cruzeiro, eu tô entendendo você. Se o Grêmio cair amanhã, se o Grêmio cair hoje, amanhã o programa tem que ser feito no Triângulo Mineiro, Daniel, na igreja de São João del Rei, pelo oportunismo que vai ser o programa. Se o Grêmio ganhar, né, também, o Atlético jogou mal, né, não sei o que, pô, por favor, pô, tudo bem que o Grêmio pode ser eliminado, Cruzeiro, em condições mas o Grêmio é favorito, cara. Eu também acho, independente da pressão que o Grêmio esteja vivendo, ele é o favorito do jogo. É que a gente traz aqui fatores que equilibram o confronto. É que a minha maior preocupação aqui é que o Grêmio sendo... Eu acho que o Grêmio hoje, com o estágio que tá, ele é igualzinho ao Atlético. Não, é favorito. Não. Mas o confronto é mais equilibrado do que parei. Falou que é igual. Então tu acha que o Grêmio hoje, ele é como tá, igual ao Atlético. O Grêmio é favorito. Só que em condições normais... seria um jogo para classificação sem nenhum susto. Só que agora o confronto está mais equilibrado. Ele não é equilibrado. Ele está mais equilibrado. Cara, eu acho que não está equilibrado. Em condições normais. Eu acho que não está equilibrado. Eu acho que não. Eu acho que ele está mais equilibrado do que em condições normais. É diferente. É que assim, o Grêmio perder para o Atlético, ser eliminado na segunda fase da Copa do Brasil para o Atlético é um vexame. Mas não seria uma surpresa. Nesse momento eu não consigo dizer assim, nossa, que zebraça. Eu não esperava, assim, eu tava esperando um jogo que o Grêmio ia fazer 5-0 e o Grêmio, sei lá, foi eliminado nos pênaltis ou perdeu de 1-0, eu não tava imaginando, não, eu consigo pensar, eu consigo ver esse Grêmio jogando essa bola hoje sendo eliminado, consigo, não é a tendência, acho que o Grêmio tem as condições pra passar, mas eu não ficaria espantado, assim, nossa, chocou o mundo, não, espantado quebrou a internet. Eu concordo, né, contigo, espantado não, agora depende da escalação do treinador também, se ele entrar também com meio... Né? Pois é, mas se ele entrar com o meio campo, que é um deserto tático, pode ser eliminado sim. Mas se ele entrar com o time equilibrado, em condições normais, respeitando um pouco o adversário, não achando que tem que entrar com 3, 4 atacantes, ou com meio abertão, aí o Grêmio vai atropelar, aí talvez ele seja eliminado mesmo. O Grêmio tem que ter um pouco de consciência, o Grêmio tem que ter um pouco de consciência ao que não tem taticamente nesse momento, apenas isso. Mas eu acho que vai além da escalação, tá, Pretzel? Pra mim é o que o Grêmio, com os jogadores que vem escalando, vai apresentar dentro de campo. Porque é um Grêmio que já mudou o meio campo ao longo da temporada. E alguns problemas eles persistiram. Os problemas defensivos do Grêmio, eles estão persistindo, independentemente dos nomes que estão sendo escalados. Então, eu penso que é comportamento tático. É o que você vai desempenhar dentro de campo. Vai jogar o Camilo. Ok, o Camilo tem que fazer mais do que ele vem fazendo. O Vila Sante vai ser o segundo. Ok, eu particularmente colocaria ele de primeiro para estabilizar a defesa. Mas ele vai jogar de segundo. Ok, ele tem que ser melhor segundo do que ele vem sendo. Eu acho que os jogadores do Grêmio, eles têm que desempenhar mais na ideia do Quinteiros. Mas uma solução, ajustes, né? Uma solução assim, porque o Grêmio tá com um problema em relação ao lado esquerdo, né? Lucas Esteves ali? Não, tô pegando até já tô avançando, tô indo lá na frente, tá? É porque o Pavon não fez um bom Grenal. O Amuso ainda requer mais ritmo. O Amuso eu vou esperar um pouco, tá? Eu acho que ele apresentou pouco, mas eu tô dando desconto, que vai ter que se adaptar ao futebol brasileiro, aquela história toda, vai para outro país, tá? Eu até confesso que eu gostaria de ver o Pavon pela direita também. Bota mais um... Pois é, mas eu já botaria mais um volante no time do Grêmio. É que a minha grande dúvida e faria um losango, tiraria um atacante, deixaria com 2 atacantes só. Mas é que tá, eu acho que a ideia de colocar mais um volante
ela pode ser traiçoeira, porque passa uma imagem de que tá mais defensivo, ou tá mais fechado, ou povoa melhor o meio de campo, só que se esses jogadores não tiverem a capacidade técnica da execução, você pode colocar até 4 volantes. Mas hoje do jeito que a gente tá vendo, não tem a capacidade pra... Mas eu não acho que seja número. Eu acho que é atitude dentro de campo. É atitude não no sentido de... Motivação. De motivação. É atitude no sentido de técnica pra fazer. Quais são os comportamentos do Grêmio quando tem os seus zagueiros pressionados? O que o volante tem que fazer? Quais são os comportamentos do Grêmio quando o volante é o mais pressionado? O que os zagueiros têm que fazer? E os homens de frente? E o Monsalve se joga como meio armador? Ele tem que vir para recuar mais para tentar criar? Ou ele faz outro tipo de movimento? Esses movimentos, esses encaixes coletivos é que eu não tô vendo. E aí eu não vejo a necessidade, por exemplo, de colocar mais gente no meio, porque tem que ser um comportamento coletivo de quem já tá sendo escalado. Surpreende, né? Porque